Bom, boa tarde a todos. Já começo entrando aí na trend da bonequinha, né? O mundo inteiro parou na semana passada para entrar no chat GPT e gerar um avatar no modo Estúdio Ghibli. Ficou bonito, ficou polêmico, ficou divertido. Se você não Eu fez, vai fiz. lá. Fez a bonequinha? Eu fiz um bonequinho e botei naquela campanha da IAD e deu altos e bop. Então, mas eu acho que é importante dizer que o ponto aqui não é a bonequinha, né? E não é o que a gente está fazendo na trend. Trends sempre existiram e sempre vão existir no marketing. Mas o ponto é sobre intencionalidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Quando é que o marketing precisa olhar para a parte intencional. E eu começo lembrando da frase de Kotler, né? Que marketing é entender o futuro antes que ele chegue. E quando a gente olha para toda essa mudança tão rápida que aconteceu com inteligência artificial, de fato, infelizmente, me dá a impressão que novamente as instituições de ensino perderam a corrida, né? E ficaram um pouco para trás ou talvez não tenham priorizado como deveriam. Show. Bom, a gente todos os dias é impactado por milhares e milhares de notícias, aquela sensação de FOMO, né? Quando eu começo a aprender alguma coisa, parece que eu já estou ficando para trás. Mas, de fato, hoje, quando você liga a televisão, quando você abre a internet, você vê os reflexos desse uso massivo. Por exemplo, você vê cinco, seis comerciais, não sei quem ainda assiste Globo, né? Mas recentemente eu assisti assim no antigo horário nobre e vi cinco comerciais em sequência feitos totalmente com inteligência artificial. Então, isso não é mais uma coisa do futuro, isso é uma coisa de agora. E de marcas renomadas. Claro, a gente vê lá do time de futebol, vê da ONG, mas a Puma, por exemplo, se tornou uma grande notícia agora em março, quando ela fez um comercial, e aí vocês vão lá no Google e dão um Google aí comercial da Puma, fez um comercial totalmente desenvolvido, pensado e executado com modelos de inteligência artificial. Era um teste, ficou perfeito, repercutiu. Então, a questão hoje não é mais muito a facilidade ou a dificuldade em usar inteligência artificial, mas principalmente no nosso mercado, é a gente, como gestor, como dirigente da área, entender até onde vai a capacidade dos nossos times e até onde eu preciso ou não dar o direcionamento para esse uso, né? Está aqui uma reportagem da Exame, marketing CIA é queimar dinheiro. Não consigo imaginar hoje você fazer marketing sem IA. E a gente tem que pensar também que nós estamos num país, o Brasil é um país conhecido por ser early adopter. O que é isso? É um país que rapidamente absorve e usa novas tecnologias. Isso sempre aconteceu nas redes sociais, o Brasil está sempre lá na frente. E aí tem uma outra notícia aí da Forbes, ó, 54% dos brasileiros já utilizaram ferramentas de inteligência artificial. A gente continua olhando para ver hoje os desafios, né? O que eu falei dos diretores, ó, para os CEO, para os seus, quase um terço dos maiores desafios está relacionado à IA. Ou seja, a gente vive um mundo de constantes mudanças, de regras que mudam muito rápido e não tem mais como fazer manualmente. Quer ver eu dar um exemplo para não ficar só aí nas notícias? Até 3 ou 4 meses atrás, se você queria bombar no Reels é aquela, né, um modelo lá de vídeo do Instagram, você precisaria fazer muitos Reels. Reels era o que mais estava dando entrega. Então, eu quero lançar um curso novo, eu quero abrir as inscrições. O meu time vai fazer 30 Reels para, no espaço aí de 30 dias, eu colocar isso em ordem. Bom, passou um mês disso, o Instagram começou a não entregar mais as coisas. Por quê? Porque o modelo mudou. Mudou para carrossel. Então, o carrossel estava sendo mais lido que o Reels. O que a gente faz com aqueles 30 vídeos? Onde é que eu vou arrumar time para agora fazer 30 ou 60 ou 200 carrosséis? Então, não tem mais como a gente navegar por essas mudanças tão rápidas sem o uso da inteligência artificial. Foi feita uma pesquisa pela HubSpot Brasil agora em dezembro com 1.000 profissionais de marketing. E ela traz alguns dados bem legais que confirmam isso que eu estou dizendo. 56% das empresas brasileiras iniciaram a adoção de inteligência artificial entre 2022 e 2023. Pensem comigo, 30 de novembro de 2023 foi a primeira versão do Chat GPT disponibilizado ao grande público. E a gente está vendo que mais da metade das empresas, quase 60%, já iniciaram a adotar a inteligência artificial de forma massiva há
quando ela foi lançada. Então, a gente está falando vai fazer 3 anos agora, muito rápido, né? E 45% das empresas classificam essa adoção como avançada. Então, ninguém mais está aqui como iniciante. E é por isso esse alerta. Para que essas empresas estão usando no marketing inteligência artificial? Isso tudo são dados dessa pesquisa HubSpot, que eu não disponibilizei aqui, mas se vocês dão um Google, ela está aberta e é livre e disponível, tá? Os principais usos é onde? Quase 56% automação de tarefas, coisas que são repetitivas, responder e-mail, responder WhatsApp, fazer criativo, fazer notícia. Então, automatização de tarefas, 56%. 53% criação de conteúdo textual, anúncios, notícias, blog posts, e-books, tudo criado com inteligência artificial. Em terceiro lugar, vídeos com inteligência artificial, mais de 50% criados, não mais manualmente, muitas vezes não mais com modelos com inteligência artificial. Muito bem, mas isso foi bom? Foi ruim? Deu algum resultado? A pesquisa também trouxe os resultados percebidos. Quase 53% redução de tempo operacional, quase 60% aumento de receita, dinheiro. Dinheiro. Então, usar IA no marketing significa aumentar a receita. E 60% ganhos em conteúdo. Gente, até 6 ou 8 meses, ou 12 meses atrás, eu chegava numa instituição de ensino para dar consultoria, para fazer um plano de captação, e uma das primeiras coisas que eu sentava com a direção para definir eram quais eram os cursos prioridade. Por quê? Porque num portfólio de 15, 20, 30, 60, 100 cursos, ou mais que isso, como a gente já pegou, eu sabia que o time não ia dar conta de produzir para tudo. Então, eu escolhia 2, 3, 5 cursos para quê? Para fazer o material rico, para se esmerar um pouco mais num e-book, num conteúdo que saísse um pouco da propaganda. Hoje, é uma atividade que não é mais necessária ser feita. Eu não preciso mais optar. Eu consigo construir conteúdo para 200, para 500 cursos, 5, 10 materiais para cada um e ganhar o nosso público naquelas dúvidas que ele realmente tem. Então, o volume não é mais uma condição de atuação. E isso precisa ser entendido pelos times, mas também entendido pelos líderes. Onde é que essa capacidade pode ser bem utilizada? Como dizia o Gasparov, quem não lembra, Gasparov foi um enxadrista que na década de 90, se não me engano foi 97, ele pela primeira vez foi derrotado pela máquina. Então, um computador ganhou o jogo de xadrez do campeão mundial. E de lá para cá, nunca mais o homem conseguiu vencer a máquina, sempre a máquina venceu o homem. E ele fala que a IA é como um foguete, mas você ainda precisa saber para onde quer ir. Então, é o velho dilema de Alice. Se você não sabe para que usar, vai ficar todo mundo lá no Instagram fazendo bonequinha e achando tudo fofo, e o resultado que é bom não aparece. O Gasparov, ele acabou se transformando num estrategista de inteligência artificial depois de toda essa atividade que aconteceu com ele, né? Ele continuou no mercado. E, em razão disso, surgiu algo que a gente chama de Lei de Gasparov. E essa Lei de Gasparov diz o seguinte: que um humano fraco mais uma máquina, mais o melhor processo, então esses 3 pêndulos, essas 3 bolas do lado de cá, são mais pesados, têm mais força, têm mais volume do que apenas uma máquina forte sozinha ou um humano forte, uma máquina, mais um processo inferior. Olha só o que eu estou dizendo. Um humano fraco, um recurso humano que não tenha tanta qualificação quanto um recurso humano forte. E esse é uma das grandes questões dentro das instituições. Com o volume de coisas que se tem para fazer em áreas, em times comerciais, em times de marketing, e hoje aqui, Vianney, eu vim para apanhar, porque eu acho que muita gente está na operação e vai reclamar. Não podemos só olhar para a necessidade de crescer pessoas. Aliás, é o contrário. Nós temos que usar as mesmas pessoas ou menos pessoas, mais máquinas e melhores processos. Sibeli, Essa mesma ó, lógica, Sibeli, diga. se me permite, você falou, nós não podemos crescer em pessoas, mas nós temos que fazer com que as pessoas cresçam.
Isso, exatamente. Porque se a Essa pessoa mesma, não crescer, não adquirir as competências que você está explicando para a gente aqui, ela não vai conseguir fazer a operação ser competitiva. Porque o ouro que você está trazendo exatamente. para a gente é que é o seguinte: a equipe, ela para ela lidar com esse novo cenário, ela tem que estar muito afiada, né? Então, você tem que estar em evolução constante no suporte ao desenvolvimento da sua Ela tem que própria estar equipe. afiada, ela tem que aprender a usar as tecnologias e ela tem que trabalhar de maneira processual. E essa Desculpa ter te mesma regra, interrompido, foi só não, para dar esse imagina, splash aqui, até para eu claro. entender. E essa mesma regra é uma frase bem famosa que está sendo muito repercutida aí na internet, que é uma frase do Paul Jones, que diz o seguinte: nenhum homem é melhor do que uma máquina, e nenhuma máquina é melhor do que um homem como uma máquina. Então não há um temor de que a inteligência artificial vai substituir meu trabalho. Tem muita gente, e principalmente aqui vai um puxão de orelha para os desenvolvedores, tá? São muito. O Fábio aí, que deve ter um time me diga que isso não é verdade. Não, mas isso não funciona, etc. A gente tem que se despir disso e olhar a possibilidade que as máquinas, que a tecnologia está trazendo para uma melhoria coletiva e para uma impossibilidade de atuação manual. É isso que eu vejo hoje no marketing, no comercial, tá? Mas vamos adiante para a parte prática, que é o que todo mundo está aqui para ouvir. O que, na verdade, isso tudo muda no planejamento de captação de alunos com inteligência artificial? Então, a gente vai sair aqui, Vianney, da seguinte realidade: uma realidade de tarefas manuais, tudo feito na unha, responder e-mail, escrever mensagem, fazer anúncio, tudo feito na mão e no cérebro biológico. Eu vou até falar o seguinte: no cérebro biológico orgânico, porque nós deveríamos fazer isso no cérebro biológico inorgânico, né? Porque uma máquina nada mais do que elementos aí da natureza que tem no nosso próprio corpo. Então, temos times sobrecarregados. Agora, nessa avaliação de primeiro intake, os times estão exaustos, eles não deram conta das demandas, é muita coisa, mas por quê? Exatamente pela falta de uso da tecnologia. Um nível de personalização muito baixo. Falamos com todos os alunos de todos os cursos ao mesmo tempo, sem personalizar as comunicações, muitas vezes sem nem usar o nome do aluno. Um planejamento demorado. O que é demorado hoje? Um planejamento que leva quase o mesmo tempo de execução. Então, eu levo 2, 3 meses, 4 meses para planejar algo que vai ser executado em 2, 3 meses, 4 meses. E muito esforço e pouco resultado. E qual é a expectativa que nós vamos trabalhar com inteligência artificial? Processos automatizados. Então, realmente usar os agentes GPTs, os robôs, os softwares não code para fazer as tarefas automáticas. O que são as tarefas automáticas? Não fazer mais um copy e cola de mensagens, ter respostas automáticas, ter chatbots com IA, ter um time mais leve e produtivo, ter todo o conteúdo que a gente precisa gerado por IA. Vou dar um exemplo porque fica mais claro. Atendo uma instituição lá, não vou dizer o nome. E essa semana, né, normal, excelente época para dar férias para times comerciais, abril, maio e setembro, outubro. E entrou de férias o jornalista que fazia todas as notícias, e aí ficaram completamente sem notícias, porque só tinha essa pessoa. O que nós fizemos? Tiramos uma tarde e criamos um robô personalizado para a instituição para gerar as notícias daquela realidade da instituição. Então, olha só, o que poderia ser um grande problema, né? Com uma simples configuração e com conhecimento, obviamente, de como fazer, a gente conseguiu otimizar esse conteúdo com inteligência artificial. Então, o funil otimizado com dados, os resultados com menos esforço, tá? Então, Vianney, ó, quem está aí na sala, prepara a máquina fotográfica, o print de tela, o celular, porque eu vou mostrar algumas coisas na prática de como é que vocês podem fazer. Como usar isso aqui em cada etapa do funil. 3, Primeiro, 2, 1, já. primeiro, né? Vamos pensar no funil aqui no funil de marketing, tá? Não é no funil comercial, funil de marketing. Como é que eu posso usar no topo do funil?
Criação de conteúdos escaláveis, material rico para todos os cursos. Se eu tenho nutrição matutino, nutrição noturno, nutrição EAD, são 3 conteúdos diferentes personalizados para cada um. E isso é possível fazer com agentes de IA, ou dentro do ChatGPT, ou dentro de outras 10 possibilidades que eu já vou mostrar aqui para vocês printarem como, tá? Meio de funil, nutrição automatizada e humanizada. Hoje, além dos CRMs, que já tem uma programação, você tem várias ferramentas baratas. O que que é barato? US$ 15, US$ 20, e que você pode automatizar toda a resposta dentro das suas redes sociais. Quer ver um exemplo que aqui, enquanto eu falo, está sendo mudado, é coisa dessa semana quentíssima. A Meta, responsável pelo Instagram e pelo Facebook, dentro do Instagram, com a inteligência artificial dela, que quem não ouviu falar, o nome é Llama. Ah, ela é melhor que a OpenAI e ChatGPT? Não, mas isso é irrelevante. Às vezes a universidade não é melhor que outra, mas o aluno está lá pela conveniência. Então a Meta colocou dentro do Instagram um robô automatizado que você pode programar e responder as demandas. Quer testar? Entra lá no meu Instagram, já tem a Cibele Consultora. Faz qualquer pergunta para mim e eu vou responder com o meu robô. Imagina isso respondendo dúvidas de curso, dúvidas de uma instituição. Então, isso é um exemplo de vários modelos de nutrição automatizada e humanizada que você pode fazer. Fundo de funil, um dos maiores problemas das instituições, contorno de objeções. Chega lá no final, o aluno diz: está caro, vou pensar, vou falar com meu pai, e o time não sabe o que responder. Então, você pode usar a inteligência artificial para responder essas dúvidas com fundamento, com base no histórico da instituição, nos diferenciais da instituição. E, por último, não menos importante, o pós, acolhimento com o IA, que é o mais importante, né? A gente capta aquele monte de lead, mas na hora de converter, tudo aí sai pelas mãos. Então, como é que eu faço esse acolhimento? Print preparado? Vamos lá. Vou dar o prompt, hein? O prompt é grande, não vou ler porque ele é grande. Mas você pode colocar esta frase dentro de uma das inteligências artificiais que eu vou mostrar aqui, gratuitas, sem pagar, e você vai ter um roteiro para objeções, para encaminhar um fechamento de matrícula. Então, times comerciais, ó, façam um print, usem esse prompt para vocês testarem como contornar objeção, tá? Galera, quem não conseguir fazer o print, não desespera. Todo esse material vai Vai ser acompanhar um mandado replay, depois. tá? Então tem o Isso. replay e os slides vão seguir também para todo mundo que fez a inscrição. Então não desespera, fica tranquilo. Mas se quiser usar já, tá aí. Vamos adiante. Agora, como é que eu estou de tempo? Vianney, mais 10 minutos, né? Sim, Onde é que eu posso usar isso tudo, Sibeli? Onde é que eu acho isso tudo? Todo mundo fala muito do chat GPT, mas eu também sei que o chat GPT hoje, na melhor versão, ele custa US$ 20, na menor, né, na mais barata, e às vezes a gente tem lá 5, 10, 3, 12 comerciais e não dá para pagar para todo mundo, nem todos têm a versão paga. Então acaba, né? Acaba a possibilidade do chat GPT de você usar, porque quem está lá na ponta para atender aluno gasta muito. Então, todas essas outras inteligências, Gemini, que é do Google, Copilot, o Claude, que é um. Todos esses são LLMs, ou seja, são modelos de linguagem que você pode usar para texto. O Claude e o ChatGPT, eles têm uma configuração parecida. Ambos podem ser usados no computador e no aplicativo do celular, tanto para né, Google quanto para iPhone. Então, você pode ter todos os seus textos replicados na palma da mão. Google AI Studio é uma plataforma para desenvolvedor. Qual é a vantagem? Ela tem 2 milhões de tokens. Só como comparativo, o ChatGPT tem 200 mil. Então, você tem um volume absurdo para usar. Quem vai atender aluno com um nível maior de pós-graduação, mestrado, doutorado, use Perplexity, Consenso, são linguajares mais científicos. Olha as chinesas despontando aí, DeepSeek e Queen, gratuitas, excelentes, textos excelentes. Meta, acabei de citar, que tem o Llama
lá dentro, mas ele também serve para texto. E o Grok, que é do nosso querido Elon Musk, que está lá dentro do X, antigo Twitter, que além de fazer imagens incríveis, também é texto. Então, olha só, isso aqui é só um pedacinho, tá, gente? Mas olha quantas ferramentas vocês podem usar para texto. Quero gerar imagens, tá? Então, também, não vou entrar aqui tanto, porque aí a parte de criativos o pessoal é mais avançado nisso, mas aqui eu estou mostrando várias ferramentas que você pode usar, inclusive, de maneira gratuita para criar, né? O Grok é a ferramenta que não tem tanto digamos assim, ela não tem tantas regras sociais. Então, foi com a Grok que foi criada uma cena bem famosa aí do Trump chupando os dedos do Elon Musk. Não sei se vocês viram isso. Por quê? Porque exatamente ela não dá esse limite. Então, é uma ferramenta que também está lá dentro do X, tá? Agora, que tipo de imagem a gente pode gerar com isso e por que isso é importante para a captação? Essas imagens, essa não sou eu. Quantas vezes eu precisei de uma foto de um coordenador de curso e ele não tem, ou ele tem aquela imagem ruim lá que ele está numa festa e está tudo pixelado, então eu consigo fazer um upscaler de imagem. Ou então eu quero ambientar uma imagem para contar uma história de um curso e dizer né, que economia surgiu lá na década de 60 e quero ambientar o coordenador e chamar atenção. Ou então eu quero ambientar aqui para uma história de Alice no País das Maravilhas. De novo, vocês entenderam que essa toda são imagens geradas em ferramentas gratuitas de inteligência artificial. Ou então para uma pessoa como eu que morro de medo de altura, né? Tô lá saltando de paraquedas. Olhem a qualidade que nós já temos nas imagens. Mas, de novo, o importante não é usar IA para fazer essas brincadeiras. O importante é usar IA para falar com o nosso aluno e para atualizar a nossa comunicação. Então, quando eu dou para ele, quando eu uso a bonequização, vamos criar essa palavra, né? Para tratar de um assunto que é do interesse do meu aluno, que eu posso tirar vantagem dentro do meu marketing, para isso eu preciso modelos criativos. Para isso, eu preciso olhar para essas ferramentas e ter ideias. Então, aqui peguei as profissões, né, e coloquei. Claro, isso aqui eu fiz muito rápido, dá para melhorar a imagem, dá para colocar o nome da faculdade, dá para fazer uma série de coisas, tá? E, por último, mas não menos importante, toda a parte de vídeo. Então, aqui nós temos várias ferramentas que fazem múltiplas funções, mas vou citar algumas bem rapidamente. O Edra, você pode pegar esses bonecos e fazer o Edra falar. Opus Clip, a gente tem aquela palestra que foi feita lá na universidade, gigante, de 2 horas, e você só quer fazer cortes para botar na rede social. Opus Clip faz automático, ninguém mais precisa ficar fazendo uma palestra dessa tanto tempo. CapCut, acho que é um dos mais usados nas instituições, hoje está com diversas ferramentas de inteligência artificial para legenda automática, tradução automática, captions para legendar para redes sociais, para fazer essas brincadeirinhas de um ovo, de alguém amassando. Depois vocês entram lá no meu Instagram e vê algumas coisas. Você pode usar tanto o Hailu quanto o Pika. E por aí, ó, YouTube Summarize, de novo, né? As instituições costumam ter materiais riquíssimos, palestras, etc., que podem ser trabalhados como material criativo. E o HeyGen, que cria avatares. Esse eu não vou explicar, eu vou mostrar um exemplo de como a gente vai usar. Olá, João. Vi aqui que você não se matriculou no primeiro semestre para o curso de Direito. As inscrições vão abrir novamente mês que vem. Eu não esqueci de você. Te espero aqui para começar seu curso. Concordam que a gente pode colocar funcionários, a gente pode colocar coordenadores falando com os nossos alunos e dando mensagens de vídeo sem ser aquele papo chato do WhatsApp que ninguém mais responde. Então, às vezes, a gente pode surpreender usando esse tipo de ferramenta, tá? Ó, Mas se nenhuma dessas. eu mesmo, quando você falou, olá, João, eu falei, sou eu, né? Então, exatamente. E aí você pode personalizar bastante, né? Olá, João Vianney, você que se inscreveu para o curso tal. E isso Ah, tudo, gente, essa imagem, né? Lembrando, não é então eu uma. Eu não gravei vou dar e um eu prompt para a escrevo o Cibele aqui. texto. E eu Olá, escrevo o Cibele, texto. o seu tempo está se esgotando após você precisar abrir o espaço para o Fábio Sérgio falar. Olá, Estamos quase Cibele. terminando. Vamos lá.
Bom, se tudo isso é errado, vocês usam essa videonós, tá? E vocês têm, olha só, muitas opções de ferramentas para avatar falante, texto em vídeo, vídeo light, enfim, o céu é o limite. E se não acharem, não for nada disso problema de vocês, ainda tem hoje diversos portais mapeadores de inteligência artificiais. Então, vocês podem usar, por exemplo, There's an AI for That, é um site, olha só, tem 33 mil ferramentas de IA dentro dessa plataforma. O que que eu quero? Qual é o meu recado com isso? Que o problema não é a ferramenta. Eu podia fazer um webinar de 2 horas falando de 1.000 ferramentas. O problema não é a ferramenta. O problema é a estratégia para usar a ferramenta. E eu, por exemplo, selecionei aqui, de novo, pode fazer um print de tela, 5 ferramentas para vocês criarem materiais ricos para atrair mais alunos. Então, vocês têm que usar ferramentas com intencionalidade. Essa é a minha mensagem. Não adianta a gente ter todo esse cardápio se a coisa não funciona. A inteligência artificial, ela não é mágica, ela é ferramenta. E uma dica de ouro que eu preciso dar. Tem muitos educadores passando vergonha, porque os seus times estão escrevendo, fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V da inteligência artificial, e a inteligência artificial deixa marcas. Então, quem está habituado, não só como eu, como já tem empresas há 2, 3 anos usando e jovens há 2, 3 anos usando, a gente sabe quando tem uma coisa que é só inteligência artificial e não teve nenhum penso a respeito disso. Então, o olhar humano, ele é imprescindível, tá? E eu deixo aqui como última frase a frase do Neil Patel que diz: as empresas que dominarem a IA no marketing vão dominar o mercado. Mas eu queria fazer mais um último comentário antes de passar a palavra para o Fábio. Está circulando na internet essa semana uma carta, vocês também dão um Google lá e vão achar, do CEO da Shopify. Shopify, acho que todo mundo já ouviu falar, é uma das principais plataformas de e-commerce do mundo. E essa carta é um memorando interno que ele passou para todos os funcionários da Shopify com várias orientações sobre o uso da inteligência artificial. E uma delas, palavras dele, diz o seguinte: antes de pedir mais pessoas ou recursos, os times devem mostrar que não conseguem fazer o que precisam com inteligência artificial. E esse é o meu recado. A gente precisa ter uma dedicação a isso enquanto gestores, entender como funcionam as ferramentas e fazer os nossos planos de captação com o uso das novas ferramentas. Obrigado, Fábio, por você a palavra. Obrigado, João. Beri, querida, muito bacana, Sibeli, você deu um show. Eu achei muito legal porque você preparou uma bateria assim bem inédita, bem up-to-date, assim, bem com o que está acontecendo e as possibilidades de aplicação. Eu achei fantástico, queria te agradecer, né, porque é visível a preparação que você fez e o que você falou. Eu não tirei do chat GPT, isso aqui é o meu trabalho utilizando diversas inteligências artificiais. É a minha assinatura, né, e você falou muito bem claro. Quem hoje pede, faz um prompt, cola e copia, está pagando mico, porque não tem o toque daquela excelência pessoal e profissional. Fábio CESP, não ficou fácil para você, querido. Você vai ter que rebolar para dar conta do recado, porque a Sibeli deu um show. E agora? Pois é, Vianney, vou ter que rebolar, viu? Eu tentei escapar do webinar dela, mas ela falou: não, quero fazer com você o webinar. Então, É o único cara que esteve na China aprendendo inteligência artificial lá em loco, me deu várias dicas, então tinha que ser ele comigo. e hoje saiu, não sei se vocês leram, saiu uma reportagem grande no Estadão falando um pouco sobre os investimentos que a China está fazendo em automação das indústrias e a resposta que ela está dando para os Estados Unidos dentro dessa Guerra Fria, né? Uma reportagem bem bacana que fala dos carros elétricos e da automação, a quantidade de coisas que eles estão fazendo para aumentar a produtividade e tudo, e boa parte delas baseada em inteligência artificial. Bom, a Cibele me fez uma encomenda que era falar um pouquinho sobre o que os sistemas estão fazendo e como eles estão evoluindo dentro desse contexto da inteligência artificial. Então, eu preparei uma apresentação para contar um pouco para vocês o que
mercado está fazendo e o que está acontecendo fora do Brasil e o que nós estamos fazendo aqui no Liceu, tá? Bom, o Vianney já introduziu bastante quem nós somos. Eu sou o Fábio Cesp, sou vice-presidente da Tecne e sou o diretor do Liceu. Então, eu respondo por essa operação, fui um dos cofundadores do Liceu e nós estamos aqui nessa jornada aí de mais de 30 anos, levando tecnologia e gestão para os nossos clientes. Eu fiz uma entrevista com alguns executivos de instituição de ensino agora faz 30 dias, porque nós estamos em época de planejamento estratégico. E perguntei para eles, o que está na tua pauta? O que você precisa fazer? O que são as prioridades para a tua transformação digital acontecer? E aí eu tive essas respostas. Basicamente, eu compilei tudo nesse slide. São 3 itens que estão na mesa dos gestores de tecnologia. Primeiro, melhorar a captação. Todo mundo está focado em captação. A Cibele falou muito bem sobre IA. E aí, dentro de melhorar a captação, tá reduzir o CAC, né, que é o custo de aquisição de clientes, ou seja, adquirir clientes por um custo menor através de automações. E isso ela deu uma verdadeira aula. Segundo, melhorar o ticket. Isso está muito ligado a ser competitivo, está muito ligado à eficiência operacional, que é o último tópico. Então, se nós virmos aí os estudos que tem, que eu apresentei em outros eventos, que mostram, por exemplo, a evolução dos tickets dos cursos no Brasil, você vê que as instituições de ensino estão com muito sofrimento conseguindo passar a inflação e muitas delas não conseguem. Então, existe um desafio de ticket e de preço muito grande. Depois, captar com qualidade, captar alunos que vão vir permanecer num espaço muito curto dentro da instituição, é jogar dinheiro fora. Eu lembro no começo da minha carreira, eu tinha alguns clientes que faziam captação, captavam alunos que não permaneciam e abriam turmas inteiras presenciais naquela época. E essas turmas, quando chegava no segundo, terceiro ano, já estavam totalmente dissipadas e com poucos alunos. Então, captação com qualidade é uma preocupação. Fazer um onboard adequado, que é dar uma experiência adequada para o aluno. Então, quando ele vai, ele ingressa, ele ter uma forma de entrar na instituição de ensino e de fazer esse onboard, pegar o contrato, assinar a sua proposta, ver as disciplinas que ele vai estudar, imediatamente ter acesso ao ambiente de aprendizagem, são experiências importantes no aluno ah, na, es- ah, na, na fase que a gente vive hoje. As pessoas têm experiências muito boas fazendo compras e com outras modalidades que eles querem enxergar dentro das suas instituições de ensino. E, por último, buscar reduzir a invasão. Segundo grande conjunto de preocupações é com a Customer Experience, a experiência do cliente, que está ligada ao NPS, né, que é a promoção, o net, o score de indicação que o aluno dá para a sua instituição. E dentro disso, a Cibele falou várias coisas. A personalização é uma coisa importante, e isso é algo que a inteligência artificial, principalmente a generativa, traz muito, né? Quando você pega os chatbots de geração antiga, como é o nosso, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, eles são chatbots ainda não personalizados. Os chatbots generativos, eles têm uma abordagem muito mais personalizada. Eles conseguem conversar com o interlocutor sabendo quem ele é. Nós estamos fazendo alguns projetos agora dentro do Liceu para alunos de educação básica, que é um pouco também do nosso foco. E o nosso assistente para esses alunos, ele fala de acordo com o segmento que o aluno está. Então, se o aluno está na educação fundamental e ele vai fazer uma explicação sobre um tema da aula, ele vai dar essa explicação com uma linguagem de aluno de ensino fundamental. Se é um aluno do ensino médio, a abordagem é outra. E da mesma forma, na captação, isso acontece. Dependendo de onde o aluno está, a forma que ele é abordado, isso muda. A Cibele falou um pouco de agentes.
Existe aí agora um case, eu não sei se é tão recente, de agente da Salesforce, em que eles fizeram um agente que fazia a venda de alguns produtos. E esse agente, ele foi mais eficiente no discurso de venda do que alguns vendedores. Então, ele é um agente com IA generativa, que conversa com o interlocutor, que entende os pontos de venda, aprende quais são as estratégias de sucesso e ele vai mudando o discurso, entendendo o interlocutor e faz a abordagem de venda. Então, a personalização. Fábio, Oi. wait a minute, please. Você falou que é um case, né? Já tá sendo trabalhado, onde o agente de conversão ele conseguiu um desempenho melhor do que alguns agentes humanos, ou na média melhor do que a média dos agentes humanos. Porque, como você falou, alguns, eu fiquei em dúvida sobre a formatação e estou te interrompendo para você me esclarecer. Ele foi melhor do que a grande maioria dos agentes humanos. Ele foi mais Ah, efetivo, ele vendeu mais. ele vendeu Então, ele mais, foi então não é alguns. Ele teve um desempenho na média superior à média dos humanos. superior à média dos humanos, exatamente. Segundo ponto, melhorar a experiência do aluno e do professor, e aí entra a personalização, entram as automações, que são super importantes, e a eficiência operacional, prover um atendimento rápido e eficaz, que os chatbots, que a Cibele também mencionou, são grande parte responsáveis por isso, engajar o aluno, atendimento 24/7 em omnichannel, ou seja, em todos os tipos de dispositivo, com bots, com aplicativos. Tem instituições que não atendem em aplicativo. Hoje, os alunos, grande parte deles não usa o desktop para interagir com a instituição. Eles fazem tudo pelo celular. Então, são pontos que são importantes. E, por fim, a eficiência operacional. Reduzir mão de obra, eliminar trabalhos repetitivos, fortalecer o autoatendimento pelo aluno, automatizar o serviço de secretaria, que é algo que o Liceu faz bastante, e prover ofertas de turmas eficientes, ou seja, conseguir formas de otimizar as turmas e fazer uma oferta que reduza a carga horária ou que otimize o emprego dos professores. Então, isso são pontos que eu levantei dentro desse grupo que eu juntei e elenquei, tem muito mais coisas, mas eu juntei nesse slide. Aqui está um pouco do que está acontecendo no mercado americano. Então, eu sigo bastante o Gartner e aconselho vocês a seguirem também. Tem coisas que não se aplicam ao Brasil, mas tem muitas coisas que se aplicam. Lá tem 3 estudos que foram publicados em 23, 24 e um de 25. Agora, dia 8 de maio, vai ter um webinar lá onde eles vão falar sobre isso, as prioridades de tecnologias de 2025 adiante. Então, esses estudos, eles trazem várias tendências e estratégias. Então, são coisas que devem estar, que estão dentro da agenda dos gestores americanos e que vocês precisam trazer para de vocês. Primeiro, usar dados e analytics para o sucesso do estudante. Investir em plataformas de aprendizagem que sejam engajadoras. Então, agora existe esse conceito dos LXPs, que são os Learning Experiences, que são plataformas de aprendizagem. O Vianney é um mestre disso, ele trabalhou lá desde a era dos LMS. São plataformas que atuam de maneira inversa, em que elas estimulam o estudante a ir para as áreas que ele tem interesse ou tem deficiência, e não sejam repositórios que sejam consultados pelo estudante como se fossem grandes apostilas ou grandes bibliotecas. É inverter um pouco o papel. Melhorar. Fábio, desculpa te interromper. Você está falando do Learning Experience, né? Eu peguei o tempo do AVA, nem era do LMS, né? Eu peguei o tempo do AVA, né? E que era completamente, hoje, rudimentar, na época, uma revolução. Eu lembro de 1996, na Universidade Federal aqui, eu recebi uma comitiva dos Estados Unidos, inclusive com universidades Ivy League, para ver o que era um AVA, que nós tínhamos criado aqui em Santa Catarina, e só a Tabasco, no Canadá, e a Lotus tinha feito alguma coisa semelhante, né? Então, realmente, a revolução é muito grande hoje. E agora, meu neto, de 8 anos, numa festa, eu tenho a foto,
Era uma festa de adultos, um encontro de família. Ele enfastiou um pouquinho, ele pegou o telefone do pai, o pai abriu para ele, e ele estava numa Khan Academy, num game da Khan Academy de matemática. E era bem um LXP, porque ele sabia onde ele tinha parado e ele ia fazendo atividades de matemática, completava um nível, ele tinha uma exposição sobre o nível seguinte para depois fazer o exercício. Então era uma coisa muito. Era a conta pessoal dele, de 8 anos de idade, dentro da Khan Academy, fazendo desafios de matemática. Eu achei aquilo incrível e como entretenimento. Então, essa é uma das tendências que eu vou falar daqui a pouco, Vianney, a gamificação. Desculpa, desculpa. Não, você está me ajudando. A gamificação, né? Então, é você ter games que estimulam e engajam o estudante e que identificam habilidades que ele precisa desenvolver, né? Então, esse é um dos pontos que esse tipo de plataforma, essa família de plataformas traz. Depois, balancear a redução de custos e ampliar a captação, trabalhando as margens. A modernização dos sistemas de gestão, isso é algo que aqui no Brasil muitas instituições têm sistemas de gestão acadêmica e ERPs que estão implantados há muitos anos e nós temos visto uma tendência muito grande dos nossos clientes em fazer modernizações, em buscar novas tecnologias para trazer eficiência operacional e agora isso vai vir uma nova onda a partir do momento em que a gente colocar muitas iniciativas de inteligência artificial e automações que vão trazer vantagens muito competitivas para os clientes. A integração de dados e governança, o fortalecimento de segurança cibernética, né? Nós temos visto aí muitas invasões, muitos crimes cibernéticos que estão acontecendo, e essa é uma preocupação gigante nos Estados Unidos. A hiperautomação, que é a automação de processos através de RPA, dos robôs, de low code, como a Cibele também mencionou, e a redução do custo de atendimento. Então, aqui estão algumas dos pontos que estão na mesa dos CIOs americanos. E aí, o que está acontecendo agora no mundo dos sistemas de gestão é a busca por produtos, serviços e negócios que utilizem a IA como diferencial. Como ela mostrou, a IA veio lá de trás, ela foi criada ainda na década de 50 e ela vem evoluindo. Até passou pelo Kasparov, que está até aqui na minha apresentação em 97, até que de 2021 para cá veio a revolução da IA generativa, que é a inteligência artificial que é capaz de gerar informações, de trabalhar um conjunto gigante de informações e tirar e trazer e gerar informações, gerar conclusões para as pessoas, gerar imagens, gerar vídeos. A Cibele mostrou bastante bem como isso funciona. Aqui um pouquinho do que os americanos também esperam, né, que é bem parecido com o que está aqui no Brasil, né, melhorar a excelência, daquele primeiro slide, a experiência do estudante, melhorar a eficácia, garantir a conformidade e a redução de riscos, melhorar as margens operacionais. Essa é a pesquisa desse ano do Gartner. E a geração de receita através de otimização dos ativos. Aqui estão as expectativas de mudanças nos investimentos em tecnologia. Então, o que esse slide mostra? Que as instituições de ensino estão como as 3 maiores tecnologias que eles vão planejar investir nos próximos anos: a segurança e inteligência artificial. Então, isso a gente vê que nos Estados Unidos existe uma tendência brutal de investimentos nessa área e redução de investimentos em outras áreas que hoje já estão razoavelmente endereçadas, como infraestrutura, conectividade. Então, vemos aqui, eu preciso acelerar, senão não vou terminar minha apresentação. Um investimento brutal em inteligência artificial. Aqui está um pouquinho de como estão os planos de investimento das instituições de ensino. Isso aqui, para quem é de tecnologia, entender para onde está indo o dinheiro nos Estados Unidos. Aqui você vê que boa parte dos interesses está em coisas ligadas a sistemas de gestão
está no SIS, que é os sistemas de gestão, em que aqui boa parte planeja fazer uma troca nos próximos anos, né? Em automação, que a gente falou também, muita gente vai buscar ainda investimentos em automação, só 16% consideram que já estão com os investimentos feitos. E bastante coisa em CRM aqui, Cibele, a área de marketing, de captação e de retenção, né? Tanto para sucesso de estudante como para recrutamento e admissão. Aqui está um pouquinho dos planos de uso de IA dentro de educação. Então, grandes planos para uso em tarefas administrativas nos sistemas de gestão. Então, automação e eficiência operacional aqui bastante visualmente bastante claros, tá? Eu coloquei aqui um pouquinho do que está acontecendo. E aí, aqui eu vou contar para vocês rapidamente o que está acontecendo e quais são os casos de uso que a gente está vislumbrando dentro dos produtos que a gente tem e dos produtos que o mercado. Depois vou dar alguns exemplos do mercado. Então, aqui, a automação de atendimento por chatbots. Hoje é uma realidade. A gente tem dois casos que eu vou mostrar daqui a pouco, que ainda são com IA não generativa e que a gente está convertendo agora o Liceum para trabalhar com a IA generativa, que é aquela personalizada, mas que trazem muita automação, muito ganho de escala. Análise de sentimento em avaliações institucionais, que é para você passar pesquisas, identificar alunos que estão insatisfeitos e fazer através de IA e fazer uma ação sobre ele, automação de processos, prevenção à evasão, né? Já existem algoritmos aí clássicos estatísticos que identificam alunos que têm alta probabilidade, mas a IA traz muito mais potencial para esse tipo de coisa. Gestão de recursos como sala de aula, alocação, otimização, empregabilidades, os copilotos para ajudar tanto na área administrativa, quanto o professor na organização da aula, na elaboração de exercícios. Então, isso hoje a gente está trazendo dentro do Liceum e os LXPs também trazem, né? Não sei aí, o pessoal que usa os copilotos como da Microsoft ou do Google já tem várias coisas embarcadas. A gestão de documentação e elaboração de diplomas e organização da documentação. Aqui é um exemplo dos nossos bots. Esse aqui é o Edu. Esse bot é usado pela Unicesumar. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão vê-lo. Ele é omnichannel, ou seja, ele trabalha tanto no site, como ele trabalha também no WhatsApp. Ele é um bot de geração antiga, mas que agora, no segundo semestre do ano passado, fez a captura de 58 mil estudantes como leads para conversão pela Unicesumar. Então, ele é bastante efetivo. E esse aqui é um outro bot nosso, que é o Lucas, que é usado pela Unip Virtual, pela Unip Interativa. O Lucas, ele trabalha com captação, mas trabalha também como atendimento. Ele é um agente que atende aos alunos, manda boleto, ou seja, ele substitui o humano. Ele trabalha 24/7, sem filas, e faz matrícula, faz recebimentos, então ele substitui pessoas que fazem trabalhos manuais e repetitivos. Então, dentro daquela estratégia de ganho e eficiência operacional. E aqui a parte pedagógica, que é o que eu comentei com o Vianney, né? Então, o conteúdo didático inteligente, o desenvolvimento de conteúdos, esse é um outro ponto que vocês vão ler no relatório do Gardner. Ele diz que os conteúdos pedagógicos tendem a ser desenvolvidos com IA e algum apoio humano, mas muita IA vai acontecer daqui para frente para o desenvolvimento desses conteúdos. As avaliações automatizadas com redação, nós estamos desenvolvendo agora o corretor de redação, né, que vai permitir que redações feitas pelos alunos, através de critérios, sejam pré-corrigidas pelo sistema, sempre com a anuência do professor. O professor é o protagonista. A ideia é acelerar e empoderar o professor para que ele consiga atuar de forma mais pontual e de forma mais efetiva. Feedback personalizado,
o apoio ao professor na elaboração de tarefas, atividades, ajudando. Quem for a Beth lá, a gente pode mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo. Detecção de plágio, a Cibele falou, existem ferramentas para isso, tanto de mercado como a IA potencializa isso. A gamificação, falada pelo Vianney, que é uma forma de engajar o estudante, estimulá-lo através de conquistas, de pontos que ele ganha atingindo metas ou fazendo atividades. Copilotos para geração de provas, proposição de tarefas, forecast de desempenho, identificando alunos que não vão ter sucesso, e avaliação socioemocional. São exemplos de casos de uso implementadas com IA dentro dos ambientes pedagógicos. Então, a transformação dos ambientes administrativos e pedagógicos nos próximos anos vai ser absolutamente brutal. E ela já está acontecendo. Aqui estão alguns casos que eu tirei agora do segundo semestre do ano passado, mas já tem muitos outros. Casos que saíram numa reportagem do Valor, mas vocês devem estar assistindo nos eventos e webinars, como os casos da Edux, que tem uma IA generativa para apoiar o estudante, o matchmaking para empregabilidade, a personalização da jornada do aluno, que é o que eu comentei do LXP, que é direcionar e levar o estudante a ter a jornada de aprendizagem que ele deseja e que ele precisa. A Cogna, que tem o Edu, que faz o apoio ao docente, como eu mencionei lá atrás. A Anima, que tem ferramentas de proctoring para identificar aluno, como que o aluno está fazendo o exame de forma remota. Tem bancos de questões que propõem questões e o professor valida para aplicação nos alunos, e muitos outros casos que estão surgindo aí. Um pouquinho do Liceum, o Liceum, que é um produto clássico, ele está também se transformando. A gente está colocando o que a gente chama de IA ubíqua. O que é a IA ubíqua? É a inteligência artificial por todos os lados. Então, tanto no core, como nos serviços satélites, nos gateways e nos nossos serviços, nós estamos colocando casos de uso que vão acelerar o uso da secretaria, melhorar o atendimento ao aluno, ajudar na regulação. Nós estamos montando um agente que vai fazer a avaliação de currículo de alunos transferidos para melhorar e acelerar o processo de transferência dos alunos, né? E com isso o coordenador ele vai apenas consolidar o histórico que o aluno trouxe, as ementas com aquele dos cursos que a instituição tem, ele vai ser consolidado e o coordenador vai somente validar o trabalho da inteligência artificial, eventualmente melhorar alguma coisa e vai fazer a aprovação e o enquadramento curricular de forma automática com o aval do coordenador. Então, são casos que a gente está trabalhando em cima do professor também, com assistentes, com prevenção à evasão, enfim, estamos fazendo uma série de mecanismos que vão estar disponíveis aí nos próximos meses para os nossos clientes. Então, acho que eu contei um pouquinho das tendências, é o que eu procurei, contei um pouquinho de para onde a gente está indo e que é para onde eu acho que o mercado todo vai acabar se dirigindo. A gente tem buscado seguir as tendências de mercado no Brasil e fora. Muito bacana. Eu acho que vocês dois, assim, ó, foi muito legal, sabe por quê? A gente tem uma audiência em função das inscrições e uma métrica de permanência. E a de vocês dois ficou acima da média. Então, se o agente de vendas por IA conseguir um desempenho melhor do que a média dos agentes humanos, eu quero dizer que esses meus dois agentes humanos aqui, porém especializados em IA, eles conseguiram, na média, uma retenção de audiência muito superior à média dos demais webinars de humanos. Então, mérito para vocês dois, muito bacana. Eu fiquei muito contente, muito feliz. Dá um sorrisão bonito para mim aqui. 1, 2, 3 e... Aí, para a gente guardar esse sorriso bacana, porque foi muito top o que vocês fizeram, o que vocês apresentaram aqui. Eu estou literalmente encantado com o que vocês apresentaram. Agora eu queria que vocês dessem uma olhadinha nas perguntas para vocês responderem em seguida. Enquanto eu passo o slide da Roper aqui, vocês se concentram aí
para pegar as perguntas e fazer uma resposta bacana, enquanto eu vou passar o slide da Roper aqui para nossa audiência, tá? Aqui eu vou ter que fazer igual eu fiz no começo, eu tenho que dar um stop share aqui e abrir de novo na raiz lá. Márcio, tem um bug aí que está me obrigando a fazer uma operação repetida aqui para poder abrir os slides. Agora que eu reabri os slides, eu acho que vai acabar funcionando. Vamos ver então aqui. Eu vou fazer assim e vir aqui e chamar o slide novamente aqui. Vamos ver se agora ele vai rodar. Tá. Agora rodou, Márcio? Vamos ver aqui Tudo se ele vai certo. rodar aqui. Tudo Tudo certo, certo. então? Beleza, tranquilo, então. A Roper, você sabe, é uma consultoria que tem todas as áreas, inclusive tecnologia, não desenvolvimento apenas. Ela tem identificação das melhores tecnologias que você precisa, integração de sistemas, disseminação de ferramentas e aplicativos. Em marketing, por exemplo, a Cibele, fera, top trend total, e ela pode te ajudar. Em captação, Cibele e Gidel são nossas musas da captação e conversão. Na retenção tem também a Daniela Piazzi. Você pode falar com a Roper e pedir esse apoio. Vai falar com quem? Comigo? Não. Vai falar com Samuel Traisic. O Samuel é o nosso contato comercial, o nosso diretor comercial, e ele vai poder dar para você um atendimento de C-Level, porque o Samuel é C-Level na educação brasileira. Então, você vai falar com uma pessoa que é C-Level, mesma hierarquia de você, e ele vai ter um atendimento completo. Samuel traz, se você fala com ele no 4199-605-4062. Me prometeram que ia ter um QR Code aqui, não tem. Semana que vem eu vou cobrar da galera ali. Semana que vem o nosso webinar é sobre planejamento estratégico em tempos de turbulência. Muita gente falou aqui de Elon Musk, de Trump, de China, de inteligência artificial. Nós temos uma ruptura na ordem mundial. Nós temos uma ruptura na competição de tecnologia. A China disputando curva a curva com os Estados Unidos ali. Qual vai ser a tecnologia vencedora? A fábrica de chip pode gerar uma terceira guerra mundial. O mundo está mudando e no Brasil a população está mudando. A idade do aluno está caindo, o interesse está mudando, o curso que ele quer é outro. Então, nós vamos conversar sobre tudo isso na semana que vem, quarta-feira, 3 da tarde, com a Dani Rodrigues, vice-reitora da Unifeob. E ela tem um case fantástico, não só do Unifeob, ela é conselheira de planejamento em várias organizações e vai compartilhar com você. Pela Roper, o Daniel Quintana Sperbi é o nosso gênio de inovação, tá? De inovação e criação de processos. Ele vai trabalhar com vocês, então, na quarta-feira da semana que vem. Com patrocínio de quem? Crédito ficou fácil. Uma nova forma de você trazer para o seu intake um aluno que não tem capacidade plena de pagamento. Crédito estudantil online, tudo online, sem nenhuma operação física. Você vai falar com o Marco Aurélio e ele vai te explicar como que o crédito ficou fácil, simplifica a tua operação para trazer esse aluno para a sua base. Com o Diogo Fonseca, que é da Princípia, você vai falar sobre receita garantida, para você cuidar do acadêmico. A Princípia é uma fintech especializada em educação, ensino superior, educação básica, ensino técnico, infoproduto, tudo é com a Princípia. E ela cuida da tua receita e te ajuda a fazer uma gestão financeira completa. Fala com o Diogo Fonseca, tem um contato dele aí no chat, e fala também com a Luciana Rosário, que é da D2L. D2L representa no Brasil a Brightspace, que é a ferramenta de e-learning, ganhou o prêmio mundial o ano passado como melhor ferramenta de e-learning all over the world. Isso é muito fantástico. Então, você pode trabalhar com a melhor ferramenta de e-learning para a sua EAD, para o seu presencial, para o seu apoio na educação básica, para o seu infoproduto, para qualquer coisa. Fala com a Luciana Rosário aqui, ela vai te explicar. E a Liceu já foi demonstrada hoje como aplicação pelo Fábio Cesp aqui, não preciso fazer a reiteração da Liceu nesse webinar de hoje aqui, porque você teve uma aula de contemporaneidade pelo Fábio Cesp, que roda o mundo todo ano, para poder fazer a inovação e estar sempre na fronteira. Agora, crianças, o que vocês destacariam, cada um de vocês, numa fala final, para apaziguar essas almas inquietas, né, que acompanharam o webinar de hoje? Começando pela Cibele e depois do Fábio. A gente tem duas perguntas aqui, Vianney, as duas são parecidas até. A primeira é do Luciano Mariano da Silva. Luciano, fala aqui para a gente de onde é que você é. Ele pergunta o seguinte:
De que forma as instituições de ensino, especialmente as da área da saúde, podem se preparar para a integração ética, segura e eficaz da inteligência artificial em seus currículos, práticas pedagógicas e ambientes de simulação clínica? E tem uma outra aqui que é da Jennifer Viana, que fala qual a fronteira entre o uso da IA e os direitos atuais, autorais. Ela é da UCAM. E eu acho bem interessante, né? Vamos ver se a minha câmera mostra aqui, ó. Tá cheio de livro aqui atrás de mim, né? Se for escrever alguma coisa, não vai ser só o meu cérebro, né? Tudo que está dentro do meu cérebro saiu desses livros, desses autores, de tudo que eu escrevi. Essa é a minha autoralidade, é transformar algo que é a mistura de várias coisas. Existe uma dúvida sobre o uso ético de inteligência artificial que permeia muito os profissionais do ensino superior, achando que o que está dentro da inteligência artificial é menos, tem menos valor. E, na verdade, é o extremo oposto. Claro que, se você deixar a inteligência artificial completamente solta, se você não der parâmetros, se você não entender o mínimo de uma coisa chamada engenharia de prompt, que é a forma como você traz os conteúdos e a ancoragem do conhecimento para a inteligência artificial, ela vai navegar em mares que está completamente livre para fazer. Agora, é um erro achar que nós temos um problema de autoria, ou que a inteligência, né, como tem aí no dito popular, vai tornar as pessoas menos inteligentes. É o extremo oposto. Quanto mais background, quanto mais conteúdo, quanto mais acervo filosófico de inteligência a pessoa tem, mais ela lida com inteligência artificial. Melhor ela tem autoria sobre as suas produções. Há uns anos atrás, quando a Roper me pedia para fazer algum artigo para o site, eu pegava aí duas, três coisas que eu conseguia pesquisar na internet e fazia o meu texto baseado nisso. Hoje, quando a Roper me solicita, eu pego um texto em chinês, um em francês, um em alemão, um italiano, e eu consigo extrair dados de vários lugares do mundo, de várias línguas, em tempo real, algo que só com o meu cérebro, só com os meus neurônios, seria absolutamente impossível. Então, Luciano, te respondendo, e Jennifer também, não vejo o menor problema no uso de direito autoral. Assim como nós não perdemos a autoria das coisas quando saímos da máquina de datilografia para o Word, né? Ou saímos da caneta para o computador, nós também não perdemos a autoria de usar uma ferramenta. O grande erro é que as pessoas estão fazendo apenas um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, quanto mais você tem pessoas inteligentes usando a inteligência artificial, melhor a autoria e mais qualidade da extração você vai ter. Agora, para isso, precisa técnica, precisa processo e precisa ferramenta. Excelente, muito bacana. Fábio Cesp, querido, sai dessa agora, vai. Bom, vou responder as perguntas aqui que me endereçaram. Primeiro a do João, que me perguntou o que podemos considerar como automação numa instituição de ensino superior, né? João, automação é substituir tudo aquilo que é repetitivo e conhecido por máquinas automatizadas. A diferença agora é que com a inteligência artificial você consegue criar agentes ou consegue criar mecanismos que automatizam até decisões mais usuais e que ela vai aprendendo. Então, ah, esse tipo de tecnologia vai se popularizar e quem não tiver esse tipo de automação dentro da sua operação não vai ser competitivo. Ou seja, pegar tudo aquilo que pode ser feito por um robô ou pode ser automatizado e automatizar. Então, isso é o que esses reportes todos do Gartner que eu falei apontam. Depois tem uma outra pergunta do Luciano, que pergunta de que forma as instituições de ensino, especialmente da área de saúde, podem se preparar para a integração ética, segura e eficaz da inteligência artificial em seus currículos, práticas pedagógicas e ambientes de simulação clínica. Luciano, essa resposta é bem difícil de dar, viu? Mas Dá um doutorado. o que está acontecendo? Todas essas coisas ainda são muito recentes e ainda estão passando por. Não existe ainda nem marcos regulatórios para a inteligência artificial, ainda estão sendo construídos aí ao redor do mundo. Eu não conheço e não sou especialista nisso.
Mas o que nós temos trabalhado dentro da técnica, da empresa, é através da conscientização dos nossos colaboradores. Tá? Então, por exemplo, eu não posso deixar que um colaborador nosso exponha dados de um cliente na IA, então ele não pode fazer isso, ele está no contrato de trabalho dele, ele tem que usar coisas públicas, né? Então, passa por uma parte de aculturamento das pessoas. Depois tem uma outra parte importante que é você decidir que tipo de inteligência artificial você vai usar e fazer a calibragem dessa inteligência artificial. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando nos tutores, né? Que dão apoio aos estudantes em dúvidas que eles têm em cima do material didático. Então, nós não deixamos a IA responder coisas que não estejam relacionadas a esse assunto. Nós mantemos aí um escopo de perguntas. Então, se eu lhe perguntar para a inteligência artificial, por exemplo, quantos campeonatos mundiais o Palmeiras tem, ela não vai saber isso, né? Ela vai falar, ó, esse assunto eu não tô autorizada, não estou capacitada a falar, você tem que procurar em outra fonte. Eu só falo sobre a área de saúde. Uma outra coisa também é que tem níveis de inteligência, tem formas de você usar. Por exemplo, a OpenAI você usa como serviço. Então, muitas vezes, quando você alimenta, se você não alimentar adequadamente, isso aí vai alimentar a inteligência artificial, ela vai engolir a tua informação. Existem outras modalidades, como o Claude, que a Cibele falou, que você consegue manter as informações apenas dentro da sua instância, né? Então, ela não é compartilhada com o resto do mundo. Então, tem formas de se montar e isso aí vocês precisam de apoio realmente técnico e de gente especialista para escolher como usar. Então, dei umas dicas aí, mas esse assunto é Bacana. extremamente extenso. Não, foi muito bacana. Eu queria assim agradecer demais. Primeiro, quantas inscrições? Mais de 350, quase 400 inscrições nós tivemos. Isso é fantástico. Isso mostra assim respeito e consideração pelo trabalho que vocês dois desenvolvem. A Cibele hoje na roupa, uma trajetória longa. O Fábio sempre dentro da técnica, uma trajetória longa, brilhante, um radar internacional para todos nós no Brasil em tecnologias aplicadas a sistemas de educação. Agradecer você que chegou um pouco depois, vai poder assistir na íntegra na internet, no nosso replay, receber os materiais, tudo vai ser colocado à sua disposição. Em nome da Roper, agradecer demais da conta e fica aí 30 segundinhos de tchau para a Sibeli e tchau para o Fábio para falar o que não foi dito. Se você fosse falar uma coisa que você não disse, agora você falou assim, putz, não falei isso. 30 segundos para a Sibeli, 30 segundos para o Fábio. Vou aproveitar os 30 segundos para também responder a pergunta do Luciano, se o professor, pessoa física, corre algum risco. Luciano, todos nós corremos muito risco. A IA é um novo idioma, é um idioma obrigatório. Não fala, não participa da conversa. Simples assim. Beijo. Pô, lacrou, hein? Pá, lacrou. Meu Deus do céu. Fábio, querido, 30 segundos para você falar o que você não falou. Eu falei bastante em teoria e na prática eu quero convidar vocês a visitar o nosso stand na BET. Estou esperando vocês lá para mostrar uma série desses casos aqui que eu falei funcionando dentro dos nossos sistemas, tá bom? E eu estarei também no stand da Liceu lá na BET, porque eu me sinto em casa. Beijo para vocês. Quarta-feira que vem, planejamento em tempos de terra maluca, terra em trânsito. Beijo, tchau. Tchau, pessoal.